Transhumanismo, a junção do ser humano com as máquinas. Para quem não me conhece, eu me chamo Jadson Barbosa, você está comigo no canal Cristianismo Puro e Simples, e hoje o assunto é muito importante, é algo relevante para os dias atuais, que é em relação ao transhumanismo. Neste vídeo eu quero tratar 3 pontos com você relacionado ao transhumanismo. Primeiro, o que é o transhumanismo? Segundo, no que o transhumanismo contraria a Bíblia e o Deus da Bíblia? E terceiro, qual é o paralelo que existe entre o transhumanismo e o tempo do fim? Existe algum paralelo entre o transhumanismo e as profecias bíblicas? Vamos agora para o primeiro ponto. O que é o transhumanismo? O transhumanismo é um movimento que deseja transformar a condição humana por meio da tecnologia. O transhumanismo tem a ideia de evoluir o ser humano para uma condição superior, um pós-humano. Com isso, buscará unir o humano com a tecnologia. Quero compartilhar para você este vídeo da BBC, uma agência de notícias, onde mostra um pouco o objetivo do transhumanismo. Assista agora. Você gostaria de viver para sempre? O bilionário Elon Musk acha que conseguiremos enganar a morte. Ele investe numa tecnologia que conectaria o cérebro a um computador, libertando-o do corpo envelhecido e possibilitando uma vida digital eterna. A tecnologia faz parte do movimento chamado transhumanismo. A transferência da mente é um exemplo. Imagine copiar a mente de alguém para o computador. Os cientistas dizem que é possível em teoria, mas o cérebro tem muitos mistérios. Então note, você pode perceber que o transhumanismo deseja o que Deus colocou no coração do ser humano. A palavra de Deus nos diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Então é o desejo do ser humano viver eternamente. Porém, no que contraria o transhumanismo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? O transhumanismo contraria a Bíblia porque quer modificar a criação de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E o transhumanismo quer mudar a genética do ser humano, quer mudar o aspecto humano, unindo junto com as máquinas. Isso mostrando, assim de uma forma aberta, que a criação de Deus precisa de melhoria. Ou seja, Deus não fez da melhor maneira. Isso é uma afronta ao Criador. Deus nos criou da maneira que deveríamos ser. E outra coisa que o transhumanismo contraria a palavra do Criador é que o transhumanismo quer trazer a imortalidade sem Deus, sem ser por meio de Deus nessa terra. Isso é contrário às Escrituras, pois Deus já determinou que a imortalidade virá no destino final de cada ser humano, seja no reino dos céus ou no inferno. O homem será imortal sim, porém em um destino de perdição, condenação, ou num destino de salvação, no paraíso com Cristo. E quem disse isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25, no versículo 46, onde Cristo disse assim: e uns irão para a vida eterna em relação ao seu povo, e outros irão para o tormento eterno em relação aos ímpios, aqueles que rejeitaram o plano da salvação. Então, o transhumanismo quer uma imortalidade nessa terra, e o homem, por ser pecador, está num estado caído, afastado de Deus. E ainda mais, essa terra, ela se tornou maldita por causa do pecado, conforme Deus disse para Adão, no livro de Gênesis: maldita é a terra por causa de ti. O príncipe desse mundo, o Deus desse século, é Satanás, que está reinando neste mundo. Essa terra irá passar. Conforme 2 Pedro capítulo 3, no versículo 10, diz que na ocasião da segunda vinda de Cristo, os elementos dessa terra serão queimados e as obras que existem nessa terra passarão pelo fogo, se queimarão na ocasião da segunda vinda de Cristo. O transhumanismo quer que o ser humano viva nessa terra com a imortalidade, quer anular a morte, deseja anular o destino final que Deus tem
para os homens, seja para o reino dos céus ou para a condenação eterna. Então, o transhumanismo contraria a palavra de Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você neste vídeo é em relação ao paralelo profético que existe com o movimento transhumanismo e a palavra de Deus. Essa ideia do ser humano tentar ser imortal por meio do avanço da ciência é nada mais de um cumprimento profético de Daniel capítulo 12, versículo 4, aonde está escrito que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Isso quer dizer em relação à era da informação, como também à era do avanço científico. A ciência, ela tem progredido, a ciência tem aumentado no seu avanço. Então nós podemos ver que está se cumprindo a profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que a ciência se multiplicaria. E outra questão que podemos ver como um paralelo profético, Daniel, ele está explicando o sonho que Nabucodonosor teve, dizendo que viria um reino que nunca teria fim. E este reino é o do Senhor Jesus Cristo. Porém, no versículo 43 anterior, fala que haverá um reino antes do reino do Senhor Jesus Cristo, no tempo do fim, que seria misturado de barro com ferro. Haveria um casamento do barro com ferro. E o que significa isso? É um anúncio profético em relação a um reino que seria marcado com a união das máquinas com o humano. O ferro representa a máquina e o barro representa o humano. Então, antes da volta de Cristo, haveria um reino que seria marcado da junção do ser humano com as máquinas. E isso nós podemos ver que está muito próximo de acontecer. E outro paralelo também profético que podemos ver é que Satanás, no tempo já do fim, ele estaria irado, porque ele sabe que resta para ele pouco tempo. E Deus, ele é o nosso Criador que deseja nos salvar. Porém, o diabo, ele é opositor de Deus e da Igreja de Cristo, e ele é o grande imitador de Deus. Tudo que Deus faz da maneira certa, da maneira correta, da maneira conforme a sua vontade, Satanás, ele cria algo contrário que Deus estabeleceu, que Deus criou. Podemos notar isso, que Deus, ele é o autor da verdade. Porém, Satanás, como imitador de Deus, criou a mentira, conforme o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 8, no versículo 44. Cristo disse que Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira. Então Satanás, assim como Deus planejou um plano de salvação, o diabo também planejou um plano para levar o ser humano para a perdição, para o mesmo destino que ele. Podemos ver que está para acontecer, assim como aconteceu no início da história da humanidade. Do mesmo modo que Deus ordenou para Adão, se ele comesse, para o primeiro casal, se eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Satanás chega em Gênesis capítulo 3, no versículo 5, e contraria a palavra de Deus, dizendo para Eva que certamente não morreria, assim indo contra a palavra de Deus, dizendo que morreria. Hoje, Satanás está colocando na mente das pessoas a ideia que é possível viver a imortalidade nessa terra. A imortalidade que Deus tem para o ser humano será no destino final, seja passar a eternidade com Ele no reino dos céus ou passar a eternidade longe dele no inferno. Então guarde essa reflexão com você e anuncie para as pessoas que nós estamos no tempo do fim. Peço que você deixe o seu comentário em relação a este assunto. Será que Deus irá permitir que o ser humano consiga a imortalidade nessa terra? Tem irmãos que pensam que sim, tem outros irmãos que pensam que não. Alguns se apoiam em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, aonde diz que os homens procurarão a morte e não encontrarão. Tem irmãos que entendem que esse texto está dizendo que Deus irá permitir a imortalidade do ser humano nessa terra, e tem outros que entendem que não, Deus não irá permitir. Assim como no tempo da Torre de Babel, o ser humano queria ir até o céu e Deus não permitiu que acontecesse, do mesmo modo, Deus não irá permitir que o homem se torne imortal nessa terra. Porém,
Um fato que eu quero deixar para você, meu irmão e minha irmã: na escatologia, pouca coisa se afirma, porém muita coisa se teoriza. É uma verdade que estamos no tempo do fim, é uma verdade que em breve o Senhor Jesus Cristo vai voltar, porém é também um fato que existe muitas vertentes teológicas de interpretação da Bíblia Sagrada. Então busque estudar as profecias e saiba que o tempo está próximo. Nós estamos no fim dos tempos. Então se volte para Deus enquanto ainda há tempo. E eu espero que você possa caminhar dia após dia com o Senhor Jesus Cristo, pois é Cristo Jesus aquele que pode nos salvar da ira vindoura. Um abraço para você e que o nosso Criador ilumine a sua mente e abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus.